Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar por que você deveria consumir mais frutas e mais vegetais no seu dia a dia. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta aqui embaixo no botão vermelho para você se inscrever e cuidar cada vez melhor da sua saúde. Bom, então, por que a gente deveria comer mais frutas e mais vegetais? A gente fala muito sobre alimentação saudável, a gente sabe da importância, mas nem sempre fica tão claro para a gente por que a gente deveria ingerir mais esses alimentos no nosso dia a dia. Então eu vou dar o primeiro motivo, que seria que esses alimentos eles são muito mais ricos em vitaminas, em sais minerais, em antioxidantes e em substâncias que vão fazer bem para o nosso corpo e para a nossa saúde. Então esse tipo de alimento é um alimento que ele é mais rico em nutrientes que vão contribuir para o bom funcionamento do nosso corpo, que vão melhorar a nossa imunidade e que vão inclusive nos dar mais disposição no nosso dia a dia. Então a gente precisa ingerir uma quantidade maior tanto de folhas, quanto de raízes, de legumes e de frutas no nosso dia a dia, para a gente conseguir ter mais bem-estar e também para que a gente possa ter mais saúde, para que o nosso corpo funcione de uma maneira melhor, de uma maneira que traga mais bem-estar e que a gente possa ter um rendimento melhor, inclusive no nosso trabalho, nas nossas atividades do dia a dia. Tem muitas pessoas que na correria do dia a dia elas acabam consumindo mais alimentos industrializados, algumas vezes elas substituem refeições por esses alimentos industrializados e outras pessoas consomem nos lanches, nos intervalos, esse tipo de alimento. Só que esses alimentos industrializados eles tendem a ser um pouco mais pobres em nutrientes. Então, se você conseguir incluir frutas, conseguir incluir vegetais nas suas refeições, você vai conseguir equilibrar muito mais e vai ter refeições muito mais saudáveis em termos de nutrientes que vão contribuir para melhorar muito a sua saúde. O segundo motivo pelo qual você deveria ingerir mais frutas e mais vegetais no seu dia a dia é que esses alimentos eles são ricos em fibras. E as fibras elas possuem um efeito chamado efeito sequestrante. Quando a gente ingere mais gorduras no nosso dia a dia, e essas gorduras elas são ingeridas junto com alimentos que são ricos em fibras, essas fibras elas funcionam como se fosse uma esponja. Elas absorvem uma parte da gordura que ela está sendo ingerida na alimentação e isso impede que o nosso corpo absorva essa gordura. Então essa gordura ela é absorvida pela fibra e o corpo acaba eliminando junto com as fibras porque as fibras não são absorvidas pelo nosso corpo. Então elas têm essa função de ajudar no emagrecimento, ajudar o nosso corpo a absorver menos gorduras. Se você estiver no processo de emagrecimento, esse efeito ele é extremamente importante para te ajudar nesse processo, para facilitar o seu processo de emagrecimento. Então, quando você fizer refeições que elas são um pouco mais ricas em gorduras, se você incluir folhas, se você incluir vegetais nessa refeição, você tende a absorver um pouco menos da gordura que está sendo ingerida, por causa desse efeito sequestrante. E além desse efeito na absorção das gorduras, as fibras também são extremamente importantes para elas aumentarem a nossa saciedade. Se você estiver fazendo uma refeição rica em fibras, rica em vegetais, rica em folhas, até mesmo se você estiver ingerindo frutas numa mesma refeição, essas fibras que elas estão sendo ingeridas desses alimentos, elas vão contribuir para que a gente tenha maior sensação de saciedade. E aí, consequentemente, a gente acaba comendo um pouco menos. Em vez da gente comer mais outros alimentos, a gente vai diminuir a ingestão de outros alimentos que são mais calóricos, que são mais gordurosos, que poderiam fazer com que a nossa saúde seja prejudicada, inclusive que a gente engorde mais. Esses alimentos eles vão ser ingeridos em menor quantidade, porque a gente vai ter uma maior saciedade nessa refeição gerada por essas fibras que estão sendo consumidas junto com esses alimentos, que são naturalmente ricos em fibras que vão contribuir para a nossa saciedade. Então, tanto para a saciedade quanto para esse efeito sequestrante, os vegetais eles são importantes de serem consumidos, principalmente para quem está no processo de emagrecimento e também para quem tem outros problemas de saúde, que tem que ter uma ingestão menor de gordura, que não pode ter refeições com índice glicêmico muito alto e que precisam ter esse controle na alimentação. E um último fator que é extremamente importante também é que essas fibras que elas estão contidas nesses alimentos, elas também contribuem para a gente reduzir a carga glicêmica das nossas refeições. O que seria isso? Quando a gente faz uma refeição, existe uma velocidade com que os alimentos são digeridos e são absorvidos pelo nosso corpo. As refeições que elas têm um alto índice glicêmico, uma alta carga glicêmica, são aquelas refeições que o nosso corpo absorve muito rapidamente e que manda esses carboidratos
de uma forma muito rápida para a nossa corrente sanguínea. Então, esses alimentos que têm alto índice glicêmico são alimentos que eles se transformam em açúcar e vão para a nossa corrente sanguínea de uma forma muito rápida. Alimentos que são ricos em fibras, eles reduzem essa velocidade na digestão e aí com isso, esse açúcar, esses carboidratos, eles são absorvidos de uma forma mais lenta pelo nosso corpo. Com isso, a gente reduz que seja jogada uma quantidade muito grande de açúcar no nosso sangue. Isso é extremamente importante para quem tem problemas com a glicemia, para quem tem diabetes, para quem tem problemas de hipoglicemia, para quem tem problemas com insulina. E isso também é importante para o nosso corpo, para a gente sentir também aquela saciedade, porque quando a gente tem uma carga glicêmica muito alta na refeição, a gente sente saciedade e dali a pouco a gente vai sentir fome novamente, porque o nosso corpo acaba absorvendo essa glicose de uma forma muito rápida pelo nosso corpo. E quando a gente tem essas refeições com índice glicêmico, essas refeições que elas são digeridas e são absorvidas de uma forma mais lenta, a gente tende a sentir fome de uma forma mais lenta, a gente tende a demorar mais para a gente sentir fome após essa refeição. Então, se você ainda não tem o hábito de consumir vegetais e frutas no seu dia a dia, comece a incluir aos pouquinhos nas suas refeições, para você começar a ter essas melhoras, a obter esses benefícios e para te ajudar no processo de emagrecimento, se você estiver passando por esse processo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês consigam colocar essas dicas em prática e que isso ajude a melhorar a sua alimentação no dia a dia. Muito obrigada pela sua atenção, um abraço e até a próxima!